Em uma pequena cidade do interior do Brasil, uma menina de 11 anos, chamada Beatriz, vive uma fé extraordinária que desafia a compreensão de muitos adultos ao seu redor. Inspirada pela vida de Carlo Acutis, o jovem italiano que transformou sua paixão por tecnologia em instrumento de evangelização. Ela aguarda ansiosamente sua canonização enquanto enfrenta o ceticismo de colegas, a preocupação de familiares e suas próprias dúvidas sobre um chamado que parece impossível para alguém tão jovem. O mais surpreendente, Beatriz não apenas sonha em se tornar freira, mas está disposta a provar que santidade não tem idade, transformando sua escola, sua comunidade e até mesmo sua própria família através de pequenos milagres cotidianos que desafiam toda a lógica. Antes de começarmos essa história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma narrativa inspiradora. E nos comentários, conte de onde você está nos assistindo. Queremos saber de qual cidade ou país você é. Sua participação é muito importante para nós. O relógio marcava 5h15 da manhã quando Beatriz abriu os olhos. Não havia despertador tocando, nenhum alarme estridente quebrando o silêncio da madrugada. Era simplesmente seu corpo respondendo a um chamado interno, uma disciplina que ela cultivava há quase 2 anos, desde que descobrira a história de Carlo Acutis. A menina de 11 anos deslizou silenciosamente para fora da cama, seus pés descalços tocando o chão frio de cerâmica do quarto modesto. Através da janela, a lua ainda brilhava tímida no céu, dividindo o espaço com as primeiras pinceladas rosadas da aurora. Beatriz sorriu. Havia algo de sagrado naquele momento entre a noite e o dia, como se o mundo inteiro segurasse a respiração em oração. Ajoelhou-se ao lado da cama, as mãos entrelaçadas, os olhos fechados. Na parede diante dela, uma impressão simples mostrava o rosto sorridente de um adolescente de cabelos escuros e olhos brilhantes, Carlo Acutis, o ciberapóstolo, como era conhecido. Abaixo da imagem, palavras escritas com a caligrafia caprichada de Beatriz. A Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Bom dia, Jesus, ela sussurrou, sua voz suave quebrando o silêncio. Bom dia, Nossa Senhora. Bom dia, Carlo. Falava com eles como se fossem amigos íntimos, presentes ali mesmo no quarto. Obrigada por mais um dia. Me ajuda a ser luz hoje, a ser sal da terra, como você ensinou. Seus lábios se moviam em orações memorizadas, mas seu coração transbordava com palavras próprias. Beatriz não rezava como uma criança recitando fórmulas decoradas. Rezava como alguém que realmente acreditava estar conversando com Deus, com uma intimidade que surpreendia até os adultos mais devotos da paróquia São Pedro. O tempo se estendia. 15 minutos, 20, meia hora. Quando finalmente se levantou, já havia claridade suficiente para dispensar a luz elétrica. Beatriz pegou um caderno desgastado da escrivaninha, seu diário espiritual, como chamava. Lá dentro, páginas e páginas de reflexões, orações, pequenas promessas a Deus. E ocupando sessões especiais, tudo o que ela conseguira coletar sobre Carlo Acutis. Notícias impressas da internet, citações copiadas à mão, fotos do jovem em diferentes momentos de sua breve vida. Beatriz conhecia cada detalhe. Nascido em Londres em 1991, criado em Milão, apaixonado por programação de computadores, criador de sites sobre milagres eucarísticos, falecido aos 15 anos de leucemia fulminante em 2006, beatificado em 2020. E agora, em 2025, a Igreja Católica avaliava o segundo milagre que poderia levá-lo à canonização. Um santo da minha geração, Beatriz murmurava para si mesma, passando os dedos reverentemente sobre as páginas. Alguém que entendia de tecnologia, que jogava videogame, que era normal e que escolheu ser extraordinário na fé. A porta do quarto se abriu suavemente. Marina, sua mãe, espiou para dentro.
os olhos ainda sonolentos. Já acordou de novo, filha? Bom dia, mãe. Beatriz respondeu com um sorriso radiante. Marina entrou ajeitando o roupão. Aos 38 anos, era uma mulher de aparência cansada, marcada por anos de trabalho duplo como auxiliar de enfermagem e diarista. Mas quando olhava para Beatriz, seus olhos se enchiam de uma mistura complexa de orgulho, preocupação e algo que ela não conseguia nomear completamente. Talvez admiração, talvez medo. Bia, você precisa dormir mais. Tem apenas 11 anos. Mas, mãe, o Carlo acordava cedo para ir à missa todos os dias. Se ele conseguia... O Carlo Acutis era italiano. Tinha uma vida diferente. Marina interrompeu gentilmente, sentando-se na cama. E, querida, eu sei que você admira muito ele, mas você não precisa imitar tudo. Beatriz juntou-se à mãe, encostando a cabeça em seu ombro. Não estou imitando, mãe. Estou tentando viver o que sinto aqui dentro. Colocou a mão sobre o coração. É como se Deus estivesse me chamando para algo grande. Marina suspirou, beijando o topo da cabeça da filha. Essa conversa se repetia com frequência nas últimas semanas, desde que Beatriz anunciara, durante um jantar comum, que queria ser freira. A família inteira ficara em silêncio. Seu pai, Roberto, quase engasgou com a comida. Seu irmão mais velho, Tiago, de 15 anos, riu, achando que era uma piada. Apenas o avô João, católico devoto de 72 anos, assentira lentamente, os olhos úmidos. Você tem 11 anos, Beatriz. Marina disse novamente, sua voz carregada de delicadeza. Pode mudar de ideia 1000 vezes até crescer. E se eu não mudar? Aí conversaremos quando você tiver idade. Mas agora, minha pequena mística precisa se arrumar para a escola. A Escola Municipal Santos Dumont fervilhava com a energia caótica de centenas de crianças e adolescentes. Beatriz caminhava pelos corredores com seus livros abraçados contra o peito, observando os grupos que se formavam naturalmente. Os meninos barulhentos jogando bola de papel, as meninas populares rindo alto, os estudiosos discretos junto aos armários. Ela não se encaixava perfeitamente em nenhum grupo. Não era excluída. Na verdade, era querida por muitos, mas havia algo nela que a tornava diferente. Talvez fosse a seriedade com que tratava certas coisas. Ou talvez fosse o pequeno terço que sempre carregava discretamente no bolso. Bia, espera! Uma voz a chamou. Era Júlia, sua melhor amiga desde o jardim de infância. Cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, sorriso largo. Júlia era tudo que Beatriz não era. Espontânea, despreocupada, apaixonada por música pop e séries de televisão. Oi, Ju! Você viu que vai ter festa de aniversário da Camila no sábado? Ela vai chamar todo mundo da sala. Júlia falava animada, sacudindo o convite colorido. Beatriz sorriu, mas seu entusiasmo era medido. Que legal para ela. Você vai, né? Não sei. Sábado eu geralmente ajudo meu avô na pastoral. Júlia revirou os olhos, mas com afeto. Bia, você precisa se divertir também. Não pode passar todos os finais de semana na igreja. Mas eu me divirto na igreja. Isso não é diversão normal para alguém de 11 anos. Júlia riu, balançando a cabeça. Olha, eu te amo, você sabe. Mas às vezes me preocupo que você esteja pulando sua própria infância. Antes que Beatriz pudesse responder, um grupo de meninos passou correndo. E um deles, Rafael, conhecido por suas provocações, gritou: Lá vai a futura freira. Beatriz, já arrumou seu hábito? Risadas ecoaram. Beatriz sentiu o rosto esquentar, mas manteve a cabeça erguida. Júlia, entretanto, não deixou passar. Cala a boca, Rafael. Pelo menos ela tem um sonho. Não fica aí jogando futebol e repetindo de ano. Mais risadas, agora direcionadas a Rafael. Ele deu de ombros e seguiu, mas o desconforto já estava plantado. Beatriz sabia que era assunto de comentários. A menina que quer ser freira, a santa da sala. Alguns diziam com admiração, outros com escárnio.
Na aula de história, a professora Márcia, uma mulher de seus 50 anos, inteligente e respeitada, propôs um debate sobre vocações e escolhas de vida. Quem aqui já sabe o que quer ser quando crescer? Ela perguntou. Mãos se ergueram. Jogador de futebol, médica, youtuber. As respostas vinham rápidas, acompanhadas de risos e comentários. Então, inevitavelmente, os olhos se voltaram para Beatriz. E você, Beatriz? Conta para a turma. O silêncio caiu. Beatriz sentiu todas as atenções sobre si. Engoliu em seco, mas ergueu o queixo. Quero ser religiosa, freira. Um burburinho percorreu a sala. Alguns colegas riram nervosamente. Outros olharam curiosos. A professora Márcia, para seu crédito, levou a sério. Interessante. E o que te inspira nessa vocação? Carlo Acutis, Beatriz respondeu, sua voz ficando mais firme. Ele tinha só 15 anos quando morreu, mas viveu uma vida completamente dedicada a Deus. Ele dizia que a tristeza é olhar para si mesmo e a felicidade é olhar para Deus. Quero viver assim, quero ajudar as pessoas, rezar por elas, fazer diferença. Rafael, do fundo da sala, não resistiu. Mas você não acha que é muito nova para decidir isso? E se você conhecer um menino bonito e mudar de ideia? Algumas risadas. A professora Márcia ergueu a mão pedindo silêncio. Rafael, a mesma pergunta pode ser feita a você sobre futebol. Vocações podem mudar, mas isso não invalida o que sentimos agora. Voltou-se para Beatriz. Admiro sua convicção, Beatriz. Carlo Acutis realmente é uma figura inspiradora. Aliás, não é verdade que ele pode ser canonizado em breve? Os olhos de Beatriz se iluminaram. Sim, a igreja está avaliando um segundo milagre. Se for confirmado, ele pode se tornar o primeiro santo milenar, o primeiro santo que realmente entendeu nosso mundo digital. Isso é importante para você? Muito, porque mostra que santidade não é coisa de gente antiga, de outro século. É para agora, para nós. Carlo usava computadores para evangelizar. Eu quero fazer o mesmo, do meu jeito. A professora sorriu. Belo testemunho. Quando a aula terminou, alguns colegas se aproximaram de Beatriz com curiosidade genuína. Outros continuaram céticos, mas ela percebeu algo mudando. Sua coragem de falar abertamente estava abrindo portas para conversas que antes não aconteciam. O jantar na casa da família Silva era sempre um momento sagrado, mesmo que nem todos compartilhassem a fé de Beatriz. Roberto, seu pai, era um homem de 42 anos, mecânico de profissão, prático e direto em suas opiniões. Frequentava a igreja apenas em ocasiões especiais e via a religiosidade da filha com uma mistura de respeito e incompreensão. Bia tirou nota máxima de novo na prova de matemática. Marina anunciou orgulhosa, servindo o arroz. Claro, ela acorda às 5 da manhã para rezar. Sobra tempo para estudar. Tiago brincou, mas havia carinho em seu tom. Beatriz sorriu. Oração não tira tempo de estudo, Ti. Na verdade, me ajuda a focar. Tudo é Deus com você, né, maninha? Bem, ele meio que criou tudo, então... Roberto limpou a garganta. Bia, sua mãe me contou que você falou sobre ser freira na escola hoje. O clima à mesa mudou sutilmente. Beatriz colocou o garfo de lado, preparando-se. Falei, pai. E continua pensando nisso? Todos os dias? Roberto suspirou, trocando olhares com Marina. Filha, você entende que isso é uma decisão muito grande? Significa abrir mão de muita coisa. Casamento, filhos, uma vida normal. Mas seria uma vida feliz, pai. Uma vida com propósito. Você tem 11 anos. Como pode ter certeza? Como o senhor teve certeza de que queria ser mecânico? Como a mãe teve certeza de que queria trabalhar com enfermagem? Beatriz não era desrespeitosa, apenas sincera. Eu sinto isso dentro de mim, como se fosse o que eu nasci para fazer. Tiago interveio, sua voz mais suave. Mas, Bia, você nem viveu ainda. Não namorou? Não viajou, não fez tanta coisa. E o Carlo Acutis? Ele morreu aos 15 e viveu mais intensamente do que muita gente que chega aos 80. Ah, esse tal de Carlo de novo, Roberto murmurou, mas sem maldade. Roberto! A voz do avô João veio da ponta da mesa.
O homem tinha permanecido quieto até então, mas agora seus olhos brilhavam. Deixa a menina falar. Todos se voltaram para ele. João era viúvo havia 10 anos, morava nos fundos da casa em um pequeno anexo e era o grande mentor espiritual de Beatriz. Fora ele quem primeiro lhe presenteara com uma biografia de Carlo Acutis. Vô, Beatriz olhou para ele com gratidão. Sabe, Roberto, João continuou, olhando para o filho. Quando sua mãe, Deus a tenha, estava viva, ela sempre dizia que a fé não se explica, se vive. Eu vejo na Beatriz algo que não vejo em muita gente adulta. Uma certeza, uma paz. Isso vem de Deus, filho. Quem somos nós para questionar? Pai, com todo respeito, ela é uma criança. Era criança a Virgem Maria quando disse sim ao anjo? Tinham quantos anos os pastorinhos de Fátima? Deus não espera a gente crescer para nos chamar, Roberto. Ele chama quando é a hora. O silêncio que se seguiu era denso, mas não hostil. Roberto olhou para a filha. Seus olhos claros, tão sérios, seu rosto ainda redondo de infância, mas algo nela, algo indefinível, que transmitia uma maturidade desconcertante. Eu só quero que você seja feliz, Beatriz. Ele disse finalmente, sua voz embargada. Eu sou feliz, pai, muito feliz. Marina limpou uma lágrima discreta. Mas você vai esperar crescer para decidir de verdade, né, filha? Não vai fazer nenhuma loucura? Beatriz riu, quebrando a tensão. Mãe, não vou fugir para um convento amanhã. Sei que preciso esperar, mas isso não significa que não posso me preparar, viver minha fé agora. E esse negócio do Carlo virando santo? Tiago perguntou, genuinamente curioso. Quando saberá? A igreja está avaliando o segundo milagre. Pode demorar meses ou pode ser rápido, mas eu sinto que vai acontecer. Carlo vai ser canonizado e quando isso acontecer... Beatriz pausou, seus olhos brilhando. Será a confirmação que eu preciso de que meu caminho está certo. 3 semanas depois, uma terça-feira comum, Beatriz estava na biblioteca da escola durante o intervalo, pesquisando no computador sobre milagres eucarísticos, o tema que Carlo Acutis havia catalogado em seu famoso site. Júlia estava ao seu lado, meio entediada, mexendo no celular. Bia, você é a única pessoa que eu conheço que usa o recreio para pesquisar sobre religião, ela comentou, mas sem malícia. Estou aprendendo. Sabia que existem mais de 130 milagres eucarísticos documentados pela igreja? Carlo catalogou cada um, com fotos, histórias. Fascinante, Júlia respondeu, claramente não fascinada. Então, o telefone de Beatriz vibrou. Era uma mensagem do avô. Vem correndo para casa quando sair da escola. Notícia importante sobre o Carlo. O coração de Beatriz disparou. Ela mostrou a mensagem para Júlia, que finalmente demonstrou interesse. Será que... Não sei. Não quero criar esperanças, mas... Beatriz mal conseguia conter a ansiedade. As horas até o fim da aula arrastaram-se como eternidade. Quando finalmente o sinal tocou, Beatriz correu pelos corredores, pela rua, ignorando os gritos de Júlia para esperá-la. Seu coração batia descompassado, uma oração repetida mentalmente a cada passo. Por favor, Senhor, que seja isso. Por favor. Chegou em casa ofegante. A porta estava aberta. Vozes vinham da sala. Entrando, encontrou toda a família reunida, até seu pai, que normalmente só chegava à noite, e todos olhavam para a televisão. Na tela, o logo de um canal de notícias católicas. Uma repórter falava animada, e abaixo a manchete em letras garrafais. Vaticano confirma segundo milagre de Carlo Acutis. Canonização aprovada para abril de 2026. Beatriz congelou. Suas pernas fraquejaram. O avô João foi o primeiro a se mover, abraçando-a enquanto lágrimas corriam pelo rosto enrugado. Ele conseguiu, minha neta. Seu Carlo vai ser santo. E então Beatriz desabou. Chorou como não chorava há anos, lágrimas de alegria pura, de confirmação, de gratidão transbordante. Marina a envolveu nos braços, depois Roberto, depois até Tiago.
Ali, naquela sala simples de uma família simples, algo extraordinário estava sendo testemunhado. Quando finalmente conseguiu se acalmar, Beatriz ouviu os detalhes. O segundo milagre havia sido a cura inexplicável de uma menina brasileira com tumor cerebral, após sua família rezar uma novena a Carlo Acutis. Os médicos confirmaram. Não havia explicação científica. O tumor simplesmente desaparecera. Brasileiro, Beatriz murmurou. O milagre foi aqui. Parece que seu santo tem um carinho especial pelo Brasil, o avô comentou, sorrindo através das lágrimas. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. Ficou em seu quarto, ajoelhada, alternando entre orações de gratidão e silêncio contemplativo. Na parede, a imagem de Carlo parecia sorrir de volta para ela, aquele sorriso de adolescente comum que fizera coisas incomuns. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me mostrar que é possível, que jovens podem ser santos, que Deus não espera a gente crescer para nos usar. A notícia da canonização de Carlo Acutis ecoou pelo mundo católico como uma onda. Para Beatriz, foi como se uma porta se abrisse. De repente, sua vocação não parecia mais tão estranha, tão impossível. Afinal, se um adolescente que jogava PlayStation e programava computadores podia ser santo, por que uma menina de 11 anos não poderia ter uma vocação religiosa genuína? Na escola, a percepção sobre ela começou a mudar. A professora Márcia organizou uma palestra especial sobre Carlo Acutis e pediu que Beatriz ajudasse a apresentar. Pela primeira vez, seus colegas ouviram com atenção real, enquanto ela falava sobre o jovem que usou a internet para evangelizar, que ofereceu seu sofrimento durante a leucemia, que morreu dizendo: "Eu ofereço todo o sofrimento que tiver que suportar pela Igreja, pelo Papa e pela salvação de almas." Ele tinha nossa idade. Beatriz explicou para a turma, sua voz firme e clara. Bem, um pouco mais velho. Mas entendia nosso mundo, redes sociais, videogames, tecnologia, e mesmo assim escolheu colocar Deus em primeiro lugar. Não porque era obrigado, mas porque descobriu que ali estava a verdadeira felicidade. Rafael, o provocador, levantou a mão. Mas desta vez sua pergunta foi sincera. Mas ele nunca ficou com raiva de Deus? Quando ficou doente? Quando ia morrer? Beatriz balançou a cabeça. Ele ficou em paz. Disse que a dor terrestre serve para a salvação. Não que ele quisesse sofrer, mas aceitou com coragem. Isso é santidade. Não há ausência de medo ou dor, mas a presença de fé mesmo através deles. Após a apresentação, vários colegas a abordaram com perguntas. Júlia estava radiante de orgulho. Você arrasou! Até o Rafael ficou quieto. Não fui eu, Ju. Foi a história do Carlo que tocou. Não, Bia, foi você, sua fé, sua coragem. Sabe, eu não entendo tudo isso de igreja e oração, mas entendo amizade. E admiro minha amiga por ter a coragem de ser diferente. As duas se abraçaram, um momento de conexão pura que Beatriz guardaria para sempre no coração. Em casa, a dinâmica também mudou. Roberto, embora ainda preocupado, começou a fazer perguntas. Queria entender. Uma noite, ele pediu que Beatriz lhe mostrasse o site que Carlo havia criado sobre milagres eucarísticos. Sentados juntos no computador antigo da família, pai e filha navegaram pelas páginas. Roberto olhava as fotos, lia as histórias de hóstias que sangraram, que se transformaram em tecido cardíaco, que permaneceram incorruptas por séculos. Isso é real? Ele perguntou, genuinamente intrigado. A igreja investigou cada caso, pai. Com cientistas, médicos, não aceita qualquer coisa como milagre. Roberto ficou em silêncio, processando. Sabe, Bia, eu sempre achei que religião era coisa de gente sem estudo, que acreditava cegamente. Mas esse menino, ele era inteligente. Usava ciência, tecnologia. Fé e razão não são inimigas, pai. São complementares. Ele olhou para a filha, realmente a vendo talvez pela primeira vez. Você é especial, sabia? Não só porque quer ser freira, mas porque tem algo que eu perdi em algum lugar da vida. Esperança.
certeza de que existe algo maior. Nunca é tarde para encontrar de novo, pai. Algo mudou entre eles naquela noite. Não foi uma conversão dramática. Roberto não acordou no dia seguinte como católico fervoroso. Mas uma porta se abriu. Algumas semanas depois, ele começou a acompanhar a família nas missas de domingo. Sentava-se desconfortável no banco, claramente fora de seu elemento, mas estava lá. Para Beatriz, era um milagre pequeno, mas significativo. Quando a data da canonização foi anunciada, 27 de abril de 2026, no Vaticano, o avô João teve uma ideia. Beatriz, que tal se fôssemos? Ela piscou confusa. Ir aonde, vô? Para Roma, para a canonização do Carlo. O coração de Beatriz pulou uma batida. Mas, vô, isso deve custar uma fortuna. A gente não tem dinheiro para... Deixa comigo, João interrompeu, seus olhos brilhando com determinação. Tenho algumas economias. Além disso, sua avó sempre quis conhecer o Vaticano. Seria uma forma de homenageá-la também. A família se reuniu para discutir. Marina estava apreensiva com os custos. Roberto, surpreendentemente, apoiou. Pai, use suas economias. Mas eu vou ajudar também. Se isso é importante para a Bia, é importante para mim. Tiago doou o dinheiro que ganhara de bicos. Até vizinhos e membros da paróquia, ao saberem do plano, contribuíram. Em poucos meses, o impossível se tornou possível. Beatriz e João iriam a Roma testemunhar a canonização de Carlo Acutis. Os meses de espera foram agonia doce. Beatriz mergulhou ainda mais fundo em sua fé. Começou a fazer trabalho voluntário na paróquia, ajudando na catequese de crianças menores. Criou um pequeno blog, inspirada por Carlo, onde compartilhava reflexões sobre fé para jovens. Nada sofisticado, apenas palavras honestas escritas em um site gratuito. Mas as pessoas liam, comentavam, se identificavam. Você está seguindo os passos dele, Júlia comentou um dia, lendo uma postagem de Beatriz sobre encontrar Deus nas pequenas coisas. Tentando, mas cada um tem seu próprio caminho. E o seu é ser freira? Beatriz pensou cuidadosamente. Acho que meu caminho é servir. Se isso vai ser como freira, missionária ou outra forma que Deus mostrar, não sei ainda, mas sei que não quero viver para mim mesma. Quero viver para os outros. Finalmente, abril de 2026 chegou. A viagem a Roma foi a primeira vez que Beatriz saiu do Brasil. O avião, as nuvens vistas de cima, a imensidão do oceano, tudo era maravilha. Mas nada se comparava ao momento em que pisaram em solo italiano. Roma era um choque sensorial. A história viva em cada esquina, igrejas centenárias, o Coliseu, as ruínas romanas e, claro, o Vaticano, aquela cidade-estado pequenina que era o coração da fé católica. No dia 26 de abril, véspera da canonização, Beatriz e João fizeram a vigília na Praça de São Pedro. Milhares de pessoas de todo o mundo se reuniam, muitas com fotos de Carlo, cartazes, testemunhos de graças alcançadas. Jovens especialmente, adolescentes e crianças, todos ali para celebrar um santo de sua geração. Beatriz conheceu uma menina italiana de sua idade, Chiara, que também sonhava com vocação religiosa. Apesar da barreira do idioma, comunicaram-se através de sorrisos, abraços e a linguagem universal da fé. Rezaram juntas, choraram juntas. Carlo está reunindo o mundo, João murmurou, observando a multidão diversa. Isso é um milagre em si. A noite foi longa, mas ninguém reclamou. Cantaram, rezaram o terço, compartilharam histórias. Quando o sol finalmente começou a nascer sobre Roma, pintando o céu com tons de ouro e rosa, Beatriz sentiu uma presença. Nada dramático, nenhuma visão ou êxtase místico. Apenas uma certeza profunda, inabalável, de que estava exatamente onde deveria estar. A manhã de 27 de abril amanheceu clara e perfeita. A Praça de São Pedro estava completamente lotada. Estimava-se mais de 100.000 pessoas. Telas gigantes foram instaladas para que todos pudessem acompanhar. Bandeiras de diferentes países tremulavam ao vento.
O sino de São Pedro repicava em festa. Beatriz e João conseguiram um lugar de onde podiam ver a basílica. Não estava perto, mas estava ali. A emoção era palpável no ar, uma eletricidade espiritual que fazia todo o cansaço da noite em vigília desaparecer. Quando o Papa surgiu, ovação. Quando a liturgia começou, silêncio reverente. E então, o momento pelo qual todos esperavam. A voz do Papa ecoou pela praça, amplificada pelos alto-falantes. Após diligente investigação dos milagres atribuídos à sua intercessão e com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e a nossa, declaramos e definimos santo o beato Carlo Acutis e o inscrevemos no catálogo dos santos, estabelecendo que em toda a igreja seja devotamente honrado entre os santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, rugiu a multidão. Beatriz desabou nos braços do avô, soluçando. Ao redor todos choravam, jovens, idosos, famílias inteiras. Não era apenas a canonização de um indivíduo, era a confirmação de que santidade não tinha idade, que Deus continuava chamando, que a igreja reconhecia a relevância dos jovens na fé. Quando a imagem oficial de São Carlo Acutis foi descerrada, uma pintura mostrando o jovem santo sorrindo, em roupas casuais, com um computador ao fundo e a Eucaristia radiante acima dele, a praça explodiu em alegria. Ele é santo, Beatriz repetia entre lágrimas. Meu amigo é santo. A missa prosseguiu, mas Beatriz mal conseguia processar. Estava em transe espiritual, seu coração transbordando com gratidão, alegria, confirmação. Quando chegou o momento da comunhão, caminhou até o altar como em nuvens, recebendo a Eucaristia com lágrimas escorrendo pelo rosto. Jesus, obrigada. São Carlo, obrigada por me mostrarem o caminho. Após a missa, houve celebração, música, dança, testemunhos. Beatriz conheceu a família Acutis. A mãe de Carlo, Antônia, estava presente, e quando soube da história de Beatriz, a abraçou longamente. Meu filho amaria saber que inspira crianças como você. Antônia disse em italiano, traduzido por um voluntário. Continue seguindo a luz. Deus tem planos maravilhosos para você. Aquelas palavras se gravaram no coração de Beatriz com ferro em brasa. A volta ao Brasil foi agridoce. Roma ficava para trás, mas Beatriz voltava transformada. Não externamente. Continuava sendo uma menina de 11 anos, baixinha para sua idade, com rosto redondo e olhos expressivos. Mas internamente algo havia se solidificado. Na escola, foi recebida como heroína. Até o diretor pediu que ela compartilhasse sua experiência em uma assembleia geral. Beatriz contou sobre a viagem, mostrou fotos, descreveu a emoção da canonização. Mas mais importante, falou sobre o que São Carlo Acutis representava. Ele nos mostrou que não precisamos ser perfeitos para sermos santos, precisamos ser autênticos. Carlo jogava videogame, tinha amigos, gostava de cachorros, mas escolheu colocar Deus em primeiro lugar, e isso mudou tudo. Ele transformou sua paixão por tecnologia em ferramenta de evangelização. Cada um de nós pode fazer isso. Pode pegar o que ama e usar para o bem. As perguntas vieram rápidas. Você ainda quer ser freira? Como sabe que isso é o que Deus quer? Não tem medo? Tenho momentos de dúvida, Beatriz admitiu honestamente. Afinal, tenho apenas 11 anos, mas quando rezo, quando fico em silêncio e realmente escuto, sinto uma paz, uma certeza que não vem de mim. E sobre ser freira, não sei se vou acabar sendo. Talvez Deus tenha outros planos, mas agora, com 11 anos, isso é o que sinto que Ele quer de mim, prepará-la para servi-lo completamente. Rafael, para surpresa de todos, levantou a mão novamente. Beatriz, eu te zoava muito. Desculpa, acho que tinha inveja. Você tem uma certeza que eu não tenho sobre nada. O momento de vulnerabilidade do garoto tocou a todos. Beatriz sorriu gentilmente. Você vai encontrar sua certeza, Rafael. Todos vamos. Só precisamos parar de correr
e ouvir. Em casa, a dinâmica familiar continuava mudando. Roberto agora rezava antes das refeições, de forma desajeitada, ainda desconfortável, mas sincero. Marina começou a acompanhar Beatriz em algumas manhãs de oração. Tiago, embora ainda mantivesse distância da religião organizada, demonstrava respeito genuíno pela fé da irmã. "Sabe, maninha", ele disse uma noite, quando assistiam TV juntos, "você me faz querer ser uma pessoa melhor." "Como?" "Você vive o que acredita. Não é hipocrisia, não é encenação, é real. E isso desafia a gente." O avô João, por sua vez, parecia ter renovado a juventude após a viagem. Passava horas conversando com Beatriz sobre teologia, santos, vocações. Era claro que via nela a realização de orações que fizera há décadas. Sua avó estaria tão orgulhosa, ele dizia frequentemente, os olhos brilhando. 3 meses após a canonização, algo inesperado aconteceu. Júlia, a melhor amiga de Beatriz, chegou na escola visivelmente perturbada. Olhos vermelhos, mãos tremendo. "Bia, preciso falar com você." Foram para um canto tranquilo do pátio. Júlia respirou fundo antes de falar. "Meu pai está com câncer. Descobrimos ontem, no pulmão, estágio avançado." O mundo de Beatriz parou. O senhor Marcelo, pai de Júlia, era um homem adorável que sempre a tratara como segunda filha. Pensar nele doente, sofrendo. "Ju, eu sinto muito, tanto. Eu sei que você reza sempre. Eu nunca pedi nada assim, mas você poderia rezar pelo meu pai?" "Claro, vou rezar todos os dias. E não só eu. Vou pedir para a paróquia toda, para o meu avô. E..." Júlia hesitou. "Você acha que poderia rezar para o Carlo Acutis? Aquele seu santo? Sei que ele teve leucemia, entendeu de doença. Talvez..." Beatriz segurou as mãos da amiga firmemente. "Vou fazer uma novena, 9 dias direto. E vou pedir a São Carlo especificamente." Júlia a abraçou, e ali, no pátio barulhento da escola, 2 meninas choraram juntas. Naquela noite, Beatriz começou a novena. Não foi casual, foi intensa. Acordava mais cedo, rezava as orações específicas, oferecia sacrifícios pequenos, renunciando doces, tempo de tela. Envolveu a família inteira. O avô João não só rezou, como mobilizou o grupo de oração da paróquia. "Vamos cercar esse homem de oração", ele disse com determinação. Os dias passaram. Júlia atualizava Beatriz sobre o estado do pai, os exames complementares, o plano de tratamento agressivo, o medo palpável em casa. Beatriz continuou firme na novena, mesmo quando a dúvida tentava se infiltrar. E se não funcionasse? E se Deus dissesse não? "Sua vontade, não a minha", ela sussurrava nas madrugadas. "Mas por favor, Senhor, se for sua vontade, salve o pai da Júlia." No 9º dia da novena, enquanto Beatriz fazia a oração final, seu telefone tocou. Era Júlia, mas antes que pudesse falar, escutou soluços. "Ju, o que aconteceu?" "Pia!" A voz da amiga estava sufocada. "Os médicos, eles não entendem. Fizeram novos exames hoje. O tumor diminuiu, drasticamente. Dizem que é inexplicável, que nunca viram uma resposta tão rápida, que não é normal." Beatriz ficou paralisada. "Diminuiu? Eles estão falando em remissão possível. Minha mãe está chorando, meu pai está em choque, e eu... Bia, você acha que foi... Foi a fé." Beatriz respondeu, sua própria voz tremendo. "Sua fé, minha fé, a fé de todos que rezaram e a intercessão de São Carlo. Eu não sei se acredito em milagres, mas isso não tem explicação. Às vezes os milagres acontecem justamente para que possamos acreditar." Quando desligou, Beatriz não sabia se ria ou chorava. Fez as 2 coisas. Correu para o quarto do avô, contou tudo. João a abraçou, suas próprias lágrimas molhando os cabelos da neta. "Você viu, menina? Você viu o poder da oração?" "Vivo. Vi Deus agindo." Nas semanas seguintes, a recuperação do pai de Júlia continuou surpreendendo os médicos. A menina, antes alheia a questões espirituais, começou a fazer perguntas sobre fé,
sobre oração, sobre esse tal de Carlo Acutis que parecia ter mexido os pauzinhos lá do céu. Você acha que eu poderia ir com você na igreja algum dia? Ela perguntou timidamente. Beatriz quase pulou de alegria. Sério? Quero entender. Quero, sei lá, agradecer para seu Deus, para o Carlo, para quem ou o que for que está salvando meu pai. E assim, domingo seguinte, Júlia acompanhou Beatriz e sua família à missa. Ficou perdida durante grande parte. Não sabia quando se ajoelhar, quando responder, quando cantar. Mas quando o padre falou sobre fé, sobre confiar em Deus mesmo no vale escuro, ela chorou. Após a missa, Beatriz levou a amiga até a imagem de Nossa Senhora. Quer fazer uma oração? Não sei rezar. Só fala com o coração. Ela escuta. E Júlia, menina de 11 anos, que nunca ligara para a religião, ajoelhou-se e, com palavras trôpegas e sinceras, agradeceu. Por seu pai, pela amiga, por algo maior que ela não entendia completamente, mas que estava começando a sentir. Beatriz assistiu em silêncio, seu coração transbordando. Não era ela fazendo diferença, era Deus, usando-a. E São Carlo, lá do céu, continuando sua missão de apontar jovens para Cristo. 1 ano se passou desde a canonização de São Carlo Acutis. Beatriz agora tinha 12 anos, estava terminando o ensino fundamental e sua fé não havia diminuído, havia amadurecido. Continuava acordando cedo para rezar, mas aprendera a equilibrar melhor espiritualidade e vida comum. Ainda queria ser freira? Sim, mas também reconhecia que tinha tempo, que Deus a guiaria. Não havia pressa. Seu blog sobre fé jovem crescera. Centenas de adolescentes e crianças acompanhavam, compartilhavam, comentavam. Beatriz recebia mensagens de todo o Brasil e até de outros países. Jovens que encontravam em suas palavras simples uma ponte para Deus. O pai de Júlia estava oficialmente em remissão. Os médicos chamavam de caso extraordinário. A família preferia chamar de milagre. Júlia, por sua vez, estava fazendo catequese e planejava a primeira comunhão. Tudo por causa de você, ela disse certa vez. Não foi eu, foi Deus. Eu só estava disponível. Na escola, Beatriz não era mais vista como a menina estranha que quer ser freira. Era respeitada, admirada até. Vários colegas vinham conversar com ela sobre dúvidas, medos, questões existenciais. Ela não tinha todas as respostas, mas ouvia, rezava por eles, apontava para Deus. Rafael, o provocador, fizera uma transformação notável. Começara a frequentar o grupo de jovens da paróquia e agora falava abertamente sobre querer ser melhor. Você me desafiou, ele admitiu para Beatriz. Me fez questionar se eu tinha coragem de viver o que realmente acreditava. A família de Beatriz também estava transformada. Roberto não se tornara um católico fervoroso, mas tinha uma relação mais profunda com Deus. Marina estava mais em paz, menos ansiosa. Tiago pensava seriamente em trabalho missionário após terminar o ensino médio. E o avô João estava radiante. Via em sua neta não apenas uma criança especial, mas um instrumento de Deus. E ela o via não apenas como avô, mas como mentor espiritual, guia, amigo. Em um domingo especial, a paróquia organizou uma celebração em honra a São Carlo Acutis. Beatriz foi convidada para dar o testemunho. Na frente de centenas de pessoas, ela contou sua história. Não escondeu as dúvidas, os medos, as críticas que enfrentara, mas também falou sobre a certeza, a paz, os pequenos milagres. São Carlo tinha uma frase favorita, ela disse, sua voz clara ecoando pela igreja. Todos nascemos como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Ele não queria ser cópia de ninguém. Queria ser autenticamente ele, vivendo completamente para Deus. Eu tenho 12 anos. Não sei se serei freira, missionária, mãe de família ou qualquer outra coisa. Mas sei uma coisa. Não quero ser fotocópia. Quero ser original de Deus, do jeito que Ele me criou para ser. E se uma criança como eu pode ter essa convicção, vocês também podem. Não importa a idade, não importa o passado.
Deus está chamando cada um de nós para sermos santos à nossa maneira. A ovação foi espontânea, mas Beatriz não buscava aplausos, buscava apenas ser fiel. Quando desceu do púlpito, sentiu uma paz profunda. Estava no caminho certo. Naquela noite, em seu quarto, ajoelhou-se como sempre fazia. A imagem de São Carlo na parede, iluminada pela luz suave do abajur. Obrigada por me inspirar, ela sussurrou. Obrigada por me mostrar que jovens podem fazer diferença. Continue intercedendo por mim. Ajude-me a ser santa à minha maneira, no meu tempo, como você foi santo à sua maneira, no seu tempo. E naquele silêncio sagrado da noite, Beatriz sentiu, como sentia frequentemente agora, uma presença amiga. Não via nada, não ouvia nada, mas sabia. São Carlos estava ali e, mais importante, Deus estava ali. A jornada estava apenas começando. Havia um longo caminho pela frente, com certeza repleto de desafios, dúvidas e provações. Mas também havia a promessa de que Deus guia os que confiam nele, a promessa de que santidade é possível, a promessa de que uma menina de 12 anos com um coração sincero e fé inabalável pode tocar o mundo. Beatriz sorriu para a imagem do santo adolescente. Dois jovens, separados por décadas e oceanos, unidos pela mesma chama, o amor ardente por Cristo e o desejo de levá-lo aos outros. Até um dia, Carlo, ela disse. Quando eu chegar lá, você tem muito que me contar. E com essa esperança no coração, Beatriz finalmente foi dormir, sonhando não com um futuro distante, mas com o amanhã próximo, mais um dia para amar, servir e ser luz no mundo. A história de Beatriz é a história de muitos jovens ao redor do mundo que, inspirados por São Carlo Acutis, descobrem que fé e juventude não são incompatíveis. São, na verdade, uma combinação poderosa. A canonização de Carlo em 2026 não foi apenas o reconhecimento de um indivíduo santo, mas a afirmação da Igreja de que os jovens têm lugar vital na construção do reino de Deus. Beatriz não tinha todas as respostas. Não sabia se seria freira, missionária ou encontraria outra forma de servir. Mas tinha algo mais valioso que certeza sobre o futuro. Tinha certeza sobre o presente. Sabia que hoje, agora, neste momento, Deus a chamava para viver sua fé intensamente, para ser luz para seus amigos, para transformar seu pequeno canto do mundo. E nisso residia o verdadeiro milagre. Não nos eventos extraordinários, embora eles acontecessem, mas na transformação cotidiana, no pai que redescobre a fé, na amiga que aprende a rezar, no provocador que se torna evangelizador, na família que se une em oração. Esses eram os milagres silenciosos que São Carlo Acutis do céu continuava operando através de corações abertos como o de Beatriz. A vida vocacional da menina estava apenas começando. Havia anos pela frente, escolhas a fazer, caminhos a percorrer. Mas ela não caminhava sozinha, tinha sua família, sua comunidade, seus santos protetores. E, acima de tudo, tinha Deus. O mesmo Deus que chamou Maria ainda adolescente, o mesmo Deus que usou pastorzinhos para transmitir mensagens ao mundo, o mesmo Deus que fez de um adolescente programador um santo universal. A história de Beatriz nos lembra que santidade não é para super-heróis espirituais ou místicos isolados. É para pessoas comuns que fazem a escolha extraordinária de colocar Deus em primeiro lugar. É para crianças que rezam de madrugada, para pais que voltam à igreja, para amigos que se apoiam, para comunidades que se transformam uma vida por vez. São Carlo Acutis dizia que, quanto mais recebermos a Eucaristia, mais nos tornaremos semelhantes a Jesus e já teremos nesta terra uma prévia do céu. Beatriz compreendera essa verdade e, vivendo-a, transformara não apenas sua própria vida, mas tocara inúmeras outras. O chamado permanece aberto para todos nós, independentemente da idade. A pergunta não é se somos capazes de ser santos, mas se estamos dispostos. Beatriz, aos 12 anos, respondeu sim,
E nesse sim simples, mais profundo, encontrou não apenas seu propósito, mas a alegria verdadeira que vem de viver completamente para Deus. Se você se emocionou com essa história e quer continuar acompanhando narrativas inspiradoras como essa, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. E nos comentários, conte de onde você é e se conhece alguém com uma fé tão especial quanto a de Beatriz. Compartilhe sua história conosco. Cada testemunho é uma semente de esperança plantada no coração de quem lê. Que São Carlo Acutis interceda por todos nós.